Fala, tropa! E o nosso amigão Wilton Pereira Sampaio. Ele já chegou demitindo três sujeitos já, mano. Três. E então é muito discutível as três. Uma foi beleza, uma eu concordo que foi para vermelho, né? Mas por causa que foi dois cartão amarelo, eu tava assistindo o jogo. Eu tenho uma leve mania de assistir o jogo torcendo pro time mais fraco. Eu não sei vocês, mas eu gosto de emoção. Eu gosto de sofrer, cara. E eu não sou vascaíno não, eu sou flamenguista, cara. Aqui, ó. Entendeu? Então, a gente vai ver o que a mídia tá falando aí sobre o nosso querido Wilton Pereira, o nosso Joel Santana, em inglês verbo to be, entendeu? Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Está insistindo nisso, uma certa maldade, pegar a atuação do Wilton com essa coisa de ter falado em inglês de Joel Santana. Sabe? Se não vai virar meme, já virou sei lá o quê. Tem que analisar a atuação dele como árbitro. Primeira Copa. O primeiro pontapé inicial da Copa teve arbitragem brasileira. E ele expulsou três jogadores, a meu ver, muito bem expulsos. Há uma discussão se o terceiro merecia o cartão amarelo ou vermelho, mas uma Copa do Mundo com 80 mil pessoas, o juiz se portou muito bem. Agora, se ele fala um inglês macarrônico, lá Joel Santana, isso é outras coisas. Não pode ficar. O Wilton foi muito mal porque não sabe falar inglês. Espera aí. Isso é uma perseguição a ele. Então, pegando os três itens colocados, bola rolando, foi a 40. Três itens colocados, bola rolando, foi a Coreia. Porque virou, sabe? Estava perdendo, teve gol, teve comemoração, não era o favorito. E a festa mexicana também é muito legal, a festa da cerveja, a festa do sombreiro. Mas bola rolando é a Coreia e eu acho que... Galera, qual foi o destaque da primeira Copa do Mundo? O que vocês acham, hein? Virada da Coreia do Sul, a festa dos mexicanos. Ou Wilton Pereira Sampaio, a nossa lenda, o brabo. Deixa aí nos comentários aí pra nós. O Wilton foi muito bem. Essa perseguição através dessa coisa de eu não falo inglês, não sei o quê, eu acho... Zé, não levo em conta. Zé, eu inclusive fiz a atenuante, citando, aliás, erradamente o Olavo Bilac. Foi o Essa de Queiroz que escreveu isso, não foi o... Porque citou Olavo Bilac depois de levar à tona a conversa sobre o inglês macarrônico dele. Mas porque isto virou Você tentou meme. se corrigir, Não. Porque isso já virou. Isso já se corrigir, Olavo Bilac. Isso já virou meme. Então, se eu tivesse que votar, nessa enquete, até que eu elogiei, veja vocês o que é a natureza. Copa do Mundo muda tudo, né? Muda tudo, sabe? As ruas já estão começando a ficar enfeitadas, bandeirinhas, bandeirolas e tal. Mas, tropa, assim, concorda comigo ou não, né? Vamos falar que é verdade. O cara vai ser árbitro da Copa do Mundo, mano. Lá no México, nos Estados Unidos. Como que o cara não aprende um pouco de inglês, mano? Ele vai falar no estádio, entendeu? Ele vai falar, isso não é a primeira Copa do Mundo, não é a segunda Copa do Mundo dele, cara. Em 4 anos o cara não conseguiu aprender a falar inglês de verdade. Pelo menos o embolation ali, o que ele precisa falar, entendeu? No estádio, pô. Estádio todo o Rio dele, mano, entendeu? Então, como é que a gente vai fazer? Então, se não quer que fala do cara, beleza, o cara foi lá, é o árbitro FIFA e tal. Mas se é árbitro FIFA, a FIFA deveria exigir pelo menos o inglês dele, cara. Pelo menos em inglês. Eu acho que isso aí foi, né, uma falta de competência, assim. Com a expectativa do jogo de amanhã, eu votaria na Coreia. Aí então, o Trajano votou na Coreia, queremos que você vote também na enquete aqui. Eu vou fazer coro ao que disse o Trajano, também acho que sei lá, ninguém sabe falar inglês e defende o Juca. O Juca não estava reclamando, exatamente. Mas virou meme a história do Wilton Pereira Sampaio e o inglês dele. Não é que virou meme apenas, eu acho que pode ser uma coisa a se considerar Isso que eu ia falar. para futuros jogos, sobretudo nos Estados Unidos da América. Eu ia chegar nesse ponto. Talvez isso tenha atrapalhado a vida dele futura na Copa do Mundo. Isso não se discute. E acho que essa situação, o futebol é tão maravilhoso porque a atuação dele era uma boa atuação, lembrando que ainda tinha aquela expectativa de pequenas regras novas, determinações novas. Jogo de estreia pesa para todo mundo, inclusive para o árbitro. Mas aí aparece o VAR. O VAR ele atrapalha qualquer pessoa, né? Aí o VAR chama o Wilton para o cartão vermelho, o segundo cartão vermelho da África do Sul. Eu acho que
Eu, eu acho que o VAR chamou ele de sacanagem, mano. Eu acho que o VAR sabia que ele não sabia falar muito inglês e chamou ele de propósito, velho. Sério. Vamos fazer esse árbitro passar vergonha. E o Wilton tava próximo da jogada, tá? O cara deixou o braço mesmo depois, mas precisa. Vai lá, o VAR chama o Wilton. Aí para o jogo, vai lá o Wilton, olha, fica lá, olha, deu gancho, movimento de não sei o quê e tal. E aí obriga o Wilton, além de expulsar o segundo jogador da África do Sul, a se explicar. Exatamente. Né? E a partir dali, ficou aí, para ele deve ter sido uma situação super desconfortável. Ter que explicar em inglês. Ah, mano, desconfortável. Eu concordo que seja desconfortável, eu concordo. Entendeu? O cara tá mundialmente sendo transmitido, mundialmente. O cara, ele sabe que ele vai ser. Ele sabe que ele vai ser árbitro da Copa. Ele vai ter que falar inglês. Inglês é a língua mundial. Entendeu? Inglês é a língua mundial. Ele não teve tempo. Ele não teve tempo de aprender a falar inglês. Ele não teve tempo de aprender a falar inglês. Então você está dizendo para mim que ele teve 4 anos, ele foi para a primeira Copa do Mundo, não sabia falar inglês. Nessa segunda Copa do Mundo ele não sabe falar inglês. Não é possível que ele não tenha que pagar uma aula de inglês. Nada. Pelo amor de Deus, para de passar pano pro cara, pelo menos. Aqui na arbitragem brasileira ele é um merda. Eu falo a verdade. Que ele rouba o Flamengo. Não, ele rouba pra todo mundo. Ele rouba pra todo mundo. E ele é um árbitro que tem poucas partidas que ele apita bem. Que ele apita bem. Eu já assisti os jogos dele, não só do Flamengo, mas de outros jogos também. Se ele se sentir muito pressionado com o time da casa, ele vai roubar pro time da casa. Eu posso estar falando merda aqui, mas eu tenho quase certeza que vai ser assim. Que ele não domina a expulsão e os jogadores da África do Sul fazendo de fato, eu não estou entendendo qual que é a... E aí eu acho que no último cartão vermelho ele deu aquela compensada. Aliás, errou na mosca nessa, né? Porque é o time da casa, o capitão do time da casa, pois o líder do então, grupo, o cara expulsa. E não era uma jogada de gol, né? Mas eu acho que o prumo dele mudou a partir do momento que ele foi chamado no maldito VAR. Que não precisava ter chamado. Você não acha, Arnaldo, que tem a coisa do punitivismo da arbitragem brasileira? Então, mas aí que tá. Isso era interessante. O trio de campo era brasileiro. O Wilton, os dois auxiliares. Sim, o VAR não. O resto não. O VAR era colombiano, se não me engano. E aí, então, tem isso também, né? Enfim, além de tudo, eu acho uma coisa incompreensível não ter o VAR com o árbitro uma certa constância, né? Mano, é isso, cara. Eu não sei. Eu acho que a FIFA... Eu não sei se eu já disse isso antes. Mas para ele ser árbitro FIFA, deveria ter lá na súmula que ele deveria aprender a falar inglês. Inglês. Se passaram 4 anos desde a última Copa e o cara não aprendeu a falar o mínimo de inglês, nem o que ele tem que explicar lá pra torcida, mano. Pro mundo inteiro ele tem que explicar o cartão vermelho dele. Ele achou, beleza, eu não vou ter que explicar nada, vai ser um jogo na moral, um jogo de boa, não vai ter vermelho. Rapaz, ele conseguiu entrar pra história. Sabe por quê? Porque ele aplicou 3 cartões vermelhos na primeira partida. Recorde. As federações proíbem isso. Para mim seria muito mais, sabe, como uma parceria, né? Entendimento. Isso não existe. E acho que a partir dali, nessa parte final do jogo, ele se perdeu um pouco. Mas se fosse dar uma nota para a arbitragem dele na estreia, eu acho que foi uma nota 7. Ele não foi mal, não, no jogo. O Arnaldo é suspeito, Danilo, porque ele gosta bastante. Isso aí é verdade. Isso aí que eles falaram é verdade. Ele não foi tão ruim assim. A questão mesmo foi só o que pegou mesmo, foi o cartão vermelho mesmo. E o VAR que chamou ele, ter destabilizado ele. Mas em compensação, no jogo ele tava deixando rolar. Os caras estavam batendo muito, depois ele começou a aplicar o cartão amarelo. Portanto que o outro jogador no segundo tempo, ele entrou de carrinho no cara, pegou o cara atrasado e tomou o segundo amarelo, vermelho direto, até aí tá de boa. Mas quando o VAR chama, velho, o VAR chamou ele, velho. Entendeu? O VAR chamou ele. E o VAR chamando ele, mano, ele teve que se explicar para as torcidas lá, teve que explicar para o mundo inteiro. Aí eu te pergunto, como é que ele ter ficado a cabeça do cara? Ele deve ter congelado. Ele falou... lá, Joel Santana.
Entendeu? Nós já assistimos aqui, eles vão tentar ficar passando pano pro Wilton, entendeu? E é o que eu acho. Se o cara, ele é árbitro FIFA, ele deveria, no mínimo, aprender a falar inglês. No mínimo, o básico. Porra, o cara ele falou um nível de inglês que eu falo. Eu não sei falar muito inglês, não sei nem ler inglês, entendeu? E como que ele chega lá, dentro de um jogo grande desse, o primeiro jogo da Copa do Mundo, todo mundo tá assistindo praticamente, a maioria do mundo tá assistindo, entendeu? E ele não sabe falar um inglês fluente, pelo menos. Não precisa nem ser fluente, não precisa nem ser fluente, mas só as palavras básicas que ele vai usar no jogo. Eu tava vendo ele tentando explicar alguma coisa lá pro jogador lá da África lá. O cara fingiu que entendeu, mas não entendeu porra nenhuma que ele tava falando. Entendeu, galera? Então, tropa, deixa aí o que vocês acham, entendeu? Deixa no comentário aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, vamos falar aqui sobre a Copa do Mundo, fazer uns react aqui na moral. E é isso, tropa. Fé.